Olá, alunos! Meu nome é Tatiane Félix, sou professora de Língua Portuguesa da Central de Concursos e hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre a prova de escrivão da Polícia Civil acontecida no último domingo. Prova relativamente equilibrada, uma prova boa, com questões de gramática, questões de interpretação de texto. Para quem estudou, foi uma prova tranquila, embora a exigência aí do nível superior, uma prova dentro do esperado e muito bem elaborada. Vamos comentar algumas questões, vamos comentar as questões de português, ver quais foram as pegadinhas e resolvemos aí juntos, legal? Primeira questão associada ao texto. Educação de futuros milionários descarta a necessidade de curso superior. Esse texto vai ser base das questões de número 1 a número 4, misturando interpretação de texto e um pouquinho de gramática. Primeira questão. O termo tendência, em destaque no segundo parágrafo, refere-se ao fato de, letra B, exigir a possibilidade de aumentar o número de profissionais bem-sucedidos que não cursaram o ensino superior. Claro que o segundo parágrafo já era a base para essa alternativa, em que havia a palavra em destaque, mas a resposta, na essência, é encontrada no último parágrafo. Não há pegadinhas nessa questão, talvez a letra E confundisse um pouquinho. Vamos ler a letra E comigo? O sucesso profissional ser mais garantido àqueles jovens que não chegaram a ingressar na universidade. O autor não afirma que não haja necessidade de não cursar a universidade. Então, talvez a letra E fosse a alternativa de confusão, do enxerido, aquilo que, de repente, você acha que é o correto, mas não é aquilo que o autor disse. A alternativa B é a correta. Segunda questão, acompanhe na tela. De acordo com a leitura do texto, para quem deseja alcançar o sucesso profissional, permanecer estudando é... Alternativa correta, alternativa D. Para achar a resposta dessa questão, último parágrafo do texto, onde nós encontramos o seguinte trechinho. Última linha, olhe comigo. Ser autodidata e continuar estudando são as chaves para o sucesso profissional. Essa expressão, as chaves do sucesso profissional, faz com que nós cheguemos à alternativa D, onde está escrito imprescindível. Ser a chave e imprescindível estão ali na mesma relação semântica. Então, letra D, alternativa correta. Terceira questão. Observe a passagem do primeiro parágrafo. São algumas das pessoas que não concluíram o ensino superior e se tornaram profissionais bem-sucedidos. Assinale a alternativa em que o acréscimo de uma conjunção explicita a ideia de oposição entre as orações dessa passagem. Alternativa C, alternativa correta. Questão fácil para quem já está acostumado a lidar com as conjunções. A VUNESP ela tem até aquelas conjunções preferidas, as adversativas, as concessivas. Neste caso, já que ele pediu a ideia de oposição, nós teríamos de achar uma alternativa, como foi dada como correta, em que havia uma conjunção adversativa. Conjunção essa representada aí pela palavra contudo, sem problemas para resolver essa questão. Alternativa C. Quarta questão. Acompanhe comigo. No que se refere às regras de regência nominal, assinale a alternativa que substitui corretamente a expressão destacada em buscando compreender o que considerou ser uma tendência para o século XXI, realizou seu estudo. Alternativa correta, alternativa A. Para quem não se lembra, regência nominal, quando nós analisamos dentro do texto, se um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo, precisa ou não precisa ser complementado e que tipo de preposição deve ser usada para que essa complementação aconteça de maneira correta. Alternativa A, dada como correta, encontramos determinado o adjetivo com a preposição, então, usada de maneira adequada segundo a norma culta. Nas demais alternativas, nós encontramos as preposições usadas de maneira incorreta.
Tranquilo? Regência nominal, então, analisar a necessidade de preposição, saída de um nome, um adjetivo, um substantivo, às vezes até o advérbio. Tranquilo? Questão 5. Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas em conformidade com a norma padrão de conjugação verbal. Há quem acredite que alcançará o sucesso profissional quando há um espaço, um diploma de mestre, mas há aqueles que, outro espaço, de opinião procuram investir em cursos profissionalizantes. Conjugação verbal é nós pensarmos, então, na forma do verbo em relação ao tempo, em relação ao modo. Primeiro verbo, o verbo obter. Na dúvida, não sabendo a conjugação do verbo obter, basta nós pensarmos no verbo ter. Acompanha aí na tela. O verbo ter, conjugado, nós teríamos a forma tiver. Dessa maneira, então, obtiver. Nós eliminaríamos as alternativas B, C e D, ficando então apenas com a letra A e a letra E. Fácil depois da resolução, porque o próximo verbo na alternativa A está escrito de virgem, inexistente. Na letra E nós temos obtiver e divergem. Alternativa E, então, correta, obtiver e divergem. Para quem estudou também, uma questão tranquila. Na dúvida do verbo obter, basta conjugar o verbo ter. Ok? Próxima questão, baseada num cartoon em que nós encontramos a seguinte piadinha. Acompanhe comigo. Você pode contar comigo para o que der e vier, desde que seja em horário comercial. Pergunta-se na questão 6. A expressão desde que estabelece entre as orações relação de alternativa correta, alternativa A. A VUNESP gosta muito de perguntar relações semânticas dadas a partir das conjunções. Ele colocou a palavra expressão, mas nós sabemos que desde que é uma locução conjuntiva, que, claro, nos auxilia a estabelecer no texto uma relação de condição, como está na letra A. A condição para a procura aí tem que ser de segunda a sexta-feira. Questão A, alternativa correta. Para nós respondermos as questões de 7 a 13, é necessária a leitura do texto Um Mundo Sem Estantes. Acompanhe comigo o texto para respondermos as questões. Questão 7. Na opinião do autor, a alternativa D, livros físicos podem continuar existindo ao lado dos eletrônicos. Se você tiver dúvida na resolução dessa questão, portanto, na conclusão aí achada na letra D, basta você voltar ao texto no último parágrafo. Dê uma olhadinha comigo no último parágrafo para nós ratificarmos essa resposta. Sem livros físicos, sem CDs, os arquivos digitais ficariam perdidos numa nuvem isolada. A desordem digital extrema e o mundo das ideias salvo pelas estantes. Questão 7, realmente a alternativa D, a alternativa correta. Vamos à questão 8? Acompanhe comigo. No segundo parágrafo, ao descrever a maneira como o amigo o abordou a respeito de suas estantes para livros e CDs, o autor remete a um cenário de alternativa B, alternativa correta. Guerra, o que se evidencia pelo uso dos termos tiroteio e cessar-fogo. Questão simples, somente voltar ao segundo parágrafo. Fica aí como dica da professora. Antes de você ler o texto por completo, na execução da prova, talvez seja interessante dar uma olhadinha nas questões, de maneira que você consiga resolver algumas sem uma leitura aprofundada. Essa questão 8 era um exemplo, não havia necessidade de uma leitura aprofundada para você voltar ao segundo parágrafo e perceber a relação entre as palavras. Alternativa B, alternativa correta. 9. Na expressão do terceiro parágrafo,
profeta do Apocalipse, do plástico e do papel. O termo apocalipse tem sentido equivalente a alternativa C, fim. Questão de vocabulário. Apocalipse, uma palavra conhecida, até está na Bíblia também, significa fim. Não há o que discutir, nem há pegadinhas nessa questão. Alternativa C. Questão 10. De acordo com o autor, o futuro digital é cheio de riscos porque... Alternativa E, alternativa correta. A justificativa é: os usuários comuns não têm controle sobre o local em que os seus dados são armazenados. Caso haja alguma confusão na execução da questão, você poderia voltar mais uma vez ao último parágrafo para encontrar essa justificativa. Observe que no enunciado há a palavra porquê e, claro, essa conjunção nos solicita uma explicação, uma justificativa. Onde você encontra isso? Finalzinho do último parágrafo. Quer ler comigo? Não é fora de propósito imaginar um cenário de perda de contato com essa nuvem. Sem livros físicos, sem CDs, os arquivos digitais ficariam perdidos na nuvem isolada. A desordem digital seria extrema e o mundo das ideias salvo pelas estantes. Esse cenário de perda, então, está fora do controle, claro, do leitor. Daí a alternativa E será a alternativa correta. Sem problemas também nessa questão. Seguindo, questão 11. Na frase do último parágrafo, não é fora de propósito imaginar uma cena de perda de contato com essa nuvem. A expressão em destaque, não é fora de propósito, pode ser corretamente substituída sem alteração da mensagem por... Questão aí de vocabulário, o autor utilizou uma expressão popular, e o examinador pede para que você encontre uma outra palavra, uma outra expressão, talvez um pouquinho mais associada à norma culta. Onde nós encontramos isso? Alternativa B, em que está escrito é pertinente. Sem problemas na questão também, letra B, correta. Vamos seguir? Questão 12. São antônimos no texto os termos. Para quem não se lembra, antônimos são vocábulos de sentido contrário. No texto, há algumas palavras que têm esse sentido contrário. Não era difícil encontrar, o gabarito nos deu a alternativa A como resposta. Leia comigo. Moderno e ultrapassado. Claro, moderno e ultrapassado são palavras de sentido contrário. Não há nem o que discutir. Alternativa A, alternativa correta. Seguindo a execução da prova, vamos à questão 13. Assinale a alternativa cuja forma verbal em destaque expressa uma hipótese. Alternativa D, alternativa correta. Sem livros físicos, sem CDs, os arquivos digitais ficariam perdidos na nuvem isolada. Último parágrafo. A utilização do verbo ficariam fez com que houvesse aí a ideia de hipótese. Também sem grandes discussões, uma questão considerada fácil. Letra D, alternativa correta. Vamos à questão 14? Olhe comigo. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque está empregada de acordo com a norma padrão da língua. Nesse tipo de questão, em que não há um direcionamento específico de matéria, ou seja, ele não pediu só o verbo, ele não pediu só a regência ou só a concordância, é necessário que nós olhemos todos os aspectos gramaticais. A sorte do candidato na hora dessa prova é que ele já destacou os elementos que ele queria e nós reconhecemos aí principalmente os pronomes. A alternativa dada como correta, olhe comigo. Alternativa C. Um colapso na nuvem trará graves consequências, as quais podem envolver todo tipo de usuário. Nessa questão, os pronomes relativos dominaram. A alternativa C correta, talvez a letra A causasse uma certa estranheza, porque o pronome cujo não costuma ser utilizado na nossa vida cotidiana, daí a dificuldade na utilização. Mas se você tiver dúvida em relação ao uso do cujo, é só você lembrar da ideia de posse. O pronome cujo é usado só para isso. Então, a alternativa correta, realmente a alternativa C. Legal? Estamos acertando todas as questões? Acho bom. Questão 15, vem comigo. Assinale a alternativa em que a concordância se dá em conformidade com a norma padrão. Alternativa correta, alternativa E, onde encontramos
Um casal de amigos questionou a utilidade das estantes que haviam sido compradas para o apartamento novo. Na questão 15, ele não especificou se a concordância era verbal ou nominal. Dessa forma, a necessidade de nós analisarmos os dois aspectos. Para você que tem estudado, para ratificar, concordância nominal é a concordância entre as palavras. Concordância associada ao gênero, ao número. Já a concordância verbal tem como base o sujeito. Se você souber da forma como o sujeito está, automaticamente você vai saber como é que o verbo tem de estar também. Algumas pegadinhas apareceram com casos especiais, com casos específicos de concordância. Por exemplo, na letra A, leia comigo. Fazem anos que me mudei para este apartamento com minhas filhas, que havia acabado de voltar do exterior. Se você tem dúvida, o verbo fazer, primeiro erro dessa questão, quando ele indica tempo, nós precisamos sempre lembrar que ele não pode ser pluralizado por se tratar de um verbo impessoal. Talvez por isso aparecesse na letra A, para transformar em dificuldade para o candidato desavisado. Além da questão do verbo fazer na letra A, há um outro sujeito, que são as filhas, não concordando com o verbo posterior. Dê uma olhadinha comigo. As minhas filhas, que haviam acabado de voltar do exterior, seria a forma correta. A letra A, talvez pegadinha, a letra E, alternativa correta. Sujeito no singular, verbo no singular. Se você teve dúvida em relação ao verbo haver na alternativa E, saiba que ele está correto. Por quê? Não há necessidade, ou ele não deve ficar no singular, por não se tratar de um verbo impessoal. Não está no sentido de existir. Pegou? Questão 16, para darmos continuidade à correção. Leia comigo. Considerando as regras de regência verbal, assinale a alternativa correta. Alternativa C. Álvaro convenceu-se de que o melhor a fazer seria sair para jantar. Regência verbal. Você se lembra que agora há pouco nós comentamos sobre a regência nominal? Havia uma questão que pedia isso. Regência verbal segue mais ou menos o mesmo processo. Ou seja, você reconhecer se o verbo pede uma complementação e se essa complementação usou a preposição obrigatória ou não e se essa preposição está correta. Na questão 16, dada aí como alternativa correta, dê uma olhadinha comigo na alternativa. Alternativa C. Álvaro convenceu-se de que o melhor a fazer seria sair para jantar. O verbo a ser analisado, o verbo convenceu-se. Tal verbo, transitivo indireto, pede então a preposição de, como está aí corretamente expressa na alternativa C. Nas demais, o problema é a preposição que o verbo exigiu, que foi colocada de maneira incorreta. Letra C, realmente, sem grandes problemas, alternativa dada e certa. Vamos à questão 17? Veja o que o examinador pediu para nós. Leia a charge. O governo prometeu luz mais barata. Só a luz está bom, barata já tem muita. O efeito cômico da charge liga-se ao fato de serem empregadas com duplo sentido os termos. A alternativa correta, mais e barata. Questão simplesinha de interpretação de texto, duas palavras usadas aí com sentido ambíguo, pelo menos no entendimento do interlocutor da charge. Sem dificuldades, letra B, alternativa correta. Para você responder as questões de 18 a 22, era necessária mais uma leitura. Você viu que a VUNESP trabalhou com 3 textos. Vale a dica da professora. Antes de fazer uma leitura aprofundada, dê uma olhadinha nos enunciados para saber se é só coesão e coerência ou se é efetivamente interpretação. De qualquer maneira, você tem um tempinho aí para ler o texto comigo. Vamos lá? Questão 18. Leia. A partir da leitura do texto, pode-se concluir que no fim da vida, Niemeyer acreditava que a arquitetura. Alternativa correta, alternativa B.
Pode emocionar pobres e ricos quando é bonita e diferente. Se você teve dúvida, para você ratificar essa questão, para você confirmar mesmo que é a alternativa correta, você poderia voltar ao terceiro parágrafo do texto. No fim da vida, contudo, parecia descrente da função social da arquitetura, abre aspas. Mas, quando ela é bonita e diferente, proporciona pelo menos aos pobres e ricos um momento de surpresa e admiração, fecha aspas. Como se todos pudessem lavar os olhos com sua arte enquanto a revolução não vem. Com esse trechinho, ratificada aí a alternativa correta, sem grandes problemas. Vamos à próxima? Questão 19. Um ensinamento deixado por Niemeyer, apontado no texto, diz respeito à valorização, letra A, da vida. Caso haja alguma dúvida, você não tenha concordado com o examinador, basta dar uma olhadinha na última frase do texto. Vamos ler? Abre aspas. A vida é demasiado curta, é um minuto que passa depressa. Sendo assim, chegamos à conclusão de que efetivamente ele valorizava a vida. Próxima questão, ainda sobre esse texto que fala do Niemeyer, questão 20. Leia comigo. No trecho do primeiro parágrafo, ele foi duro nas convicções pessoais, mas brando ao conhecer os monumentos de concreto. Ao empregar o termo brando para descrever os monumentos de concreto, a autora chama atenção para uma característica das obras de Niemeyer, que é a alternativa correta, alternativa E, leveza. Uma questão de vocabulário associada ao texto, obviamente, mas a palavra brando tem como significado realmente essa ideia de leve, de leveza. Letra E, alternativa correta. Tá difícil a prova? Eu acho que não, hein? Dá para gabaritar. Vamos ver a próxima questão? 21. Observe a passagem do segundo parágrafo. Nos últimos tempos, o artista dizia no estilo direto habitual que, espaço, fosse um rapaz hoje, em lugar de fazer arquitetura, percorreria a rua protestando contra este mundo em que vivemos. Assinale a alternativa que apresenta uma expressão que introduz a oração destacada, sem alterar o sentido do texto. A alternativa correta, letra D, se acaso. Pela conjugação do verbo ser, fosse, na frase, nós podemos entender a ideia hipotética que o Niemeyer expressava aí na sua fala. Exatamente por essa ideia hipotética, nós completamos o espaço com uma conjunção que nos ajuda a dar essa ideia de hipótese. Que conjunção é essa? Se, usada na expressão aí com a palavra acaso. Não é redundante, está completamente correta essa utilização. Então, chegamos à alternativa se acaso. Tranquilo? Mais uma questão de conjunção. A VUNESP pede bastante isso. Já fica como dica. Revise várias vezes essa ideia das conjunções e as relações que elas imprimem ao texto. Vamos à próxima questão? Quase acabando essa nossa prova, hein? Próxima questão. 22. Assinale a alternativa em que a palavra destacada pode ser corretamente substituída pelo termo entre parênteses, sem alteração do sentido da frase. Alternativa correta, letra C. A vida é demasiado curta, podendo então ser trocado por demasiadamente curta. A alternativa C é correta porque demasiado e demasiadamente pertencem à mesma classe gramatical, ou seja, são advérbios. Nas demais alternativas, além da alteração do sentido, haveria uma alteração de classe gramatical, trocando o adjetivo ou o substantivo por um advérbio. Como pertenciam à mesma classe gramatical, não houve também alteração semântica. Letra C, alternativa correta. Próxima questão. Considerando a norma padrão, assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Alternativa correta, letra A. Foi formada, graças a Niemeyer, uma geração de novos arquitetos dedicados a dar continuidade a seus projetos. Concordância, no geral, é tratar sobre a harmonia entre os termos. A concordância verbal trata da harmonia entre o sujeito e o verbo.
Já a nominal, como o próprio nome diz, é a concordância entre os nomes. De uma maneira simplificadora, nós podemos entender que esses nomes são as palavras. Que palavras? O substantivo, o adjetivo, um pronome. Na alternativa A, nós vemos que há a correção efetivamente da concordância, por quê? Leia comigo. Foi formada, que está no feminino e no singular, é o termo, é o adjetivo que concorda com o substantivo, uma geração, ou só a palavra geração usada aí no feminino. Um pouquinho mais para frente, nós temos o adjetivo dedicados, estabelecendo concordância com o substantivo arquitetos. Não há muito o que discutir, mas só relembrando a teoria. Concordância nominal, harmonia entre as palavras. Letra A, alternativa correta. Quase encerrando. Questão 24. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente. A alternativa dada, letra D. Niemeyer sempre procurava integrar suas construções à paisagem local. Questão de crase tradicional. Como é que você pensa nisso? Aposto que você acertou a questão. Primeiro, só pode existir acento de crase antes de palavra feminina, como acontece no caso de paisagem. Reconhecida que a palavra é feminina, no macete, o que você vai fazer? Troca a palavra feminina por uma que seja masculina. E aí nós vamos ver se forma a estrutura AU. O que é o AU? Preposição a e artigo o. Se nós trocarmos, por exemplo, a palavra paisagem por local, observe comigo na questão. Integrar suas construções à paisagem local. Trocando a palavra paisagem por uma palavra masculina, pode ser a própria palavra local, nós encontraremos integrar suas construções ao local. Formada então a estrutura AU de preposição e artigo no masculino, automaticamente acento de crase está correto. Letra D, alternativa dada. Para encerrar, penúltima questão, questão 25. Vamos ver o que o examinador aprontou. Confira aí comigo na tela. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal se dá em conformidade com a norma padrão. A alternativa correta, letra E. O casal encontrou-se em São Paulo, no Memorial da América Latina. Relembrando rapidamente a teoria de colocação, aqueles nomes bonitos que a gente gosta, né? Próclise, ênclise e mesóclise. Você sabe que é para nós analisarmos se o pronome oblíquo precisa ficar antes, depois ou no meio do verbo. Questão tradicional da VUNESP, pense sempre naquelas palavras que são atrativas, que fazem então com que o pronome fique antes do verbo. Na alternativa E, pela ausência dessas palavras atrativas, foi criada aí uma ênclise. O que é a ênclise? Quando o pronome oblíquo está depois do verbo. Acompanhe comigo. O casal encontrou-se em São Paulo. Casal não é palavra atrativa, porque não é um pronome, não é um advérbio, nem palavra negativa. Logo, o pronome se deve ficar depois do verbo. Última questão, finalizando essa prova, eu tenho certeza que você se saiu bem. Se você não se saiu bem, vem estudar com a gente. Está na hora de começar a estudar a língua portuguesa, que é a matéria mais linda de todas. Olha a última questão junto com o cartoon. Dando continuidade à série Culinária Saudável, vamos fazer hoje um leitão à pururuca, sem utilizar a carne de porco. Pergunta-se, assinale a alternativa em que a frase do cartoon está reescrita corretamente no que se refere à pontuação. A alternativa correta, alternativa A. Vamos fazer um leitão à pururuca, vírgula, hoje, vírgula, sem utilizar a carne de porco. Quando você pensar em pontuação, é necessário que nós pensemos naquela ideia da ordem lógica da oração. Sujeito, verbo, complementos e os adjuntos adverbiais lá no finalzinho. Se você trocar a ordem de algum desses termos, as vírgulas são necessárias. No caso da alternativa A, o adjunto adverbial hoje aparece interrompendo aí a sequência. Daí ele está entre vírgulas. Letra A, então, alternativa correta. Boa sorte para você nos próximos concursos, bons estudos e estamos juntos aí no que você precisar.